Olá amigos, programa 2x1, aqui não tem empate, aqui é jogo à vera. Empate não existe, ou é 2x1, ou é 3x0, vamos jogando junto. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal, o 2x1, para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Como é bom aquele likezinho massa, né? Então faça isso, se inscreva no nosso canal, que nós vamos debater aqui por muitos assuntos ainda com relação ao futebol brasileiro. E o tema de hoje que nós vamos tratar é justamente o rebaixamento. Nós já temos aqui meu amigo Ronex e meu amigo Berg, dois times rebaixados. Paraná já caiu há muito tempo, talvez o Paraná já começou caindo, né? Já chegou caindo, né? E o Vitória, que na realidade eu fico muito triste com a queda do Vitória, na realidade, mas... Torce pro Bahia, naturalmente. É verdade, naturalmente. Gigantesca. Mas a queda do Vitória é a queda do time nordestino, mas eu não tô triste, tô tristão aqui com a queda. Mas Sport de Recife e América também estão aí em uma situação também crítica. O América Mineiro ocupa a 17ª posição, o Sport a 18ª, o Vitória já caiu em 19º e o Paraná também já caiu. E nós estamos debatendo, e nós vamos continuar, nós debatemos aqui em off, sobre as possibilidades da queda aqui do Fluminense, do Vasco, Chapecoense e também, quem sabe, uma hipótese muito remota, né? Talvez o Ceará, mas é quase impossível. O Ceará não cai mais. Ele não cai mais, 43 pontos. Não cai mais. Então, nós temos aqui, meu querido Ronex, o Fluminense e Vasco, situação crítica dos times cariocas, e nós temos Chapecoense e América Mineiro. Vou começar aqui com o Ronexon, para você, meu queridão. Quem é que vai dar adeus à primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Como você já disse, né? Paraná já praticamente um campeonato horrível, muito baixo a participação, o desempenho da equipe do Paraná. O Paraná dava sinais logo no início que não suportaria e caiu. Eu acho que não tinha time mesmo para competir na Série A difícil. O Vitória também, que é um time de muita tradição, já formou muito jogador, mas esse ano o time não se encontrou, a torcida não abraçou a equipe, muitas mudanças de treinadores, muitos problemas internos, então o Vitória caiu. A situação do esporte é muito complicada, precisa vencer. A questão do América, apesar de ser fora de casa, eu diria que talvez seja até mais fácil do que a tarefa do esporte, porque é um jogo emblemático do Fluminense, é um jogo que o América é uma equipe muito traiçoeira. O América tirou pontos preciosos de algumas equipes da competição. O Flamengo, por exemplo, perdeu 2 pontos no finalzinho para a equipe do América. O Palmeiras perdeu pontos para o América. Então, o América é um time que, apesar de estar na situação que está, mais fácil no Brasil melhor que alguns grandes, por exemplo, mais tradicionais, como é o caso do Vitória, do próprio Sport. Mas o América Mineiro é um time traiçoeiro, tem alguns jogadores qualificados que podem chegar lá no Maracanã e surpreender o Fluminense. E eu diria que a tarefa mais difícil para tentar sair é do esporte. Observando as probabilidades, a gente sabe da probabilidade do Vasco, do próprio Fluminense, mas eu diria, olhando friamente, que os 4 que aí estão caem. Apesar que o Vasco tem um jogo muito difícil com o Ceará. Eu acho que o Vasco não vence, mas eu acho que o Vasco só não cai, o Endelberg, eu acho que o Vasco só não cai porque eu acredito que Sport e América talvez não farão resultado. Mas, nas próprias pernas, na minha opinião, o Vasco perde para o Ceará. Eu acho que o Vasco só não cai por conta dos adversários não conseguir fazer a vitória, no caso a equipe do Sport e a América. Mas então eu acho que cai esses 4 mesmo, o Sport, o América, Vitória que já caiu e o Paraná. Dia 2 de dezembro, às 4 horas da tarde, todos os mesmos horários, 4 jogaços, meu querido BR. Ceará e Vasco, Castelão mega lotado, Sport Santos, mega lotado, Ilha do Retiro também. Ingresso, 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento da torcida do esporte, aí 1 quilo de alimento joga duro, é a vida dos caras. Chapecoense e São Paulo, Chapecó vai parar também para assistir esse jogo. E Fluminense e América Mineiro, que para mim esse jogo aqui, meu irmão, é na foice mesmo, viu? Na foice. Porque futebol não foi apresentado por nenhum dos dois times, então vai ser na canela mesmo, aquele jogo para sair faísca, meu querido Berg, para você e seu prognóstico. Eu tenho dúvida em relação ao Vasco. Acho que, de fato, a questão do esporte é muito delicada. Muito dificilmente ele
não será rebaixado porque não depende só de si, né? Está ontem penúltimo colocado, pontuação muito baixa. Hoje era a chance de ter, né, ganho do São Paulo para poder encostar no Vasco, no Fluminense. Não conseguiu a vitória, então as chances do Sport são muito difíceis de livrar o Sport do rebaixamento. O outro time, o quarto time rebaixado, acho que será o Vasco. O Vasco, a meu ver, não vence o Ceará. O Ceará é um time muito forte, perigoso, joga em seus domínios. De fato, vai estar lotado o estádio. América, embora jogando fora de casa, pega um Fluminense totalmente destroçado, um time que não vence há 7 jogos seguidos e, pasme, não faz um gol também há 7 jogos. Então a torcida não vai empurrar o Fluminense, não vai apoiar. O estádio do Maracanã deve estar vazio nesse dia. Né? Não é torcida muito que costuma frequentar os estádios, né, no Rio, a não ser o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense não tem tido grandes públicos, né, no Maracanã, ou no Engenhão, no caso do Botafogo. Então as chances do Vasco acho que são muito difíceis. Embora a posição em termos de pontuação do Vasco é mais confortável do que os outros, do que o Sport, do que o América, por exemplo, mas eu acho que as chances são grandes de rebaixamento. Eu acredito o seguinte, eu sempre imaginei que o Vasco pudesse cair, mas eu vou mudar meu prognóstico. Para mim fica como está. América, Sport, Vitória e Paraná. Situação difícil ali. Talvez o Sport possa sair e entrar aí uma Chapecoense. Talvez o Vasco, eu acho que esse prognóstico a equipe, eu acho que hoje o Fluminense tem mais chance. Não pelo futebol, por nada. Pela tabela, eu acho que o Fluminense tem mais chance de cair do que o Vasco. Eu acredito que o Vasco perca o jogo, assim como eu acredito que o Fluminense também pode perder o jogo, mas a questão do problema é essa, porque se o Sport vencer pela questão do número de vitórias, aí o Fluminense se dá mal nessa aí. E o Fluminense hoje Se vai numa situação... Se o Sport vencer, se o América vencer também, vencer também, o Fluminense pode se complicar. E tem outra coisa, o Fluminense tem o melhor corpo jurídico do mundo, né? Se cair, não sabe o que vai acontecer. Se o Fluminense cair aqui, a gente não sabe. Não sabe se vai de fato cair. Né? Quem vai entrar de campo de fato são seus advogados e aí já era. Para isso também a Chapecoense precisa fazer o resultado de casa também. Isso, Chapecoense, acho que só por isso. Que não é tão difícil, né? O São Paulo é um time hoje em descenso, né, no campeonato. Queda. Chegou a um patamar que muita gente imaginava que fosse ser o campeão, liderar por várias rodadas. É um time, de fato, já cansado, jogadores já muito velhos, muito rodados, que acho que faltou fôlego, faltou peça de reposição ao São Paulo, faltou elenco. Então, um time que já deu o que tinha que dar. Né? A tendência é que São Paulo até perca o Chapecoense. Eu creio que São Paulo vai perder o jogo com o Chapecoense lá em Chapecó. Eu também acho. Eu acho desses jogos da reta final, eu acho que o Ceará, na minha opinião, vence o Vasco. Eu acho que a Chapecoense na pressão. A Chapecoense é um time. A Chapecoense já se superou muito. A Chapecoense foi destruída com a questão do acidente em 2016 e a Chapecoense conseguiu se reerguer. Até por isso passa por esse problema. A gente fala, mas em 2017 conseguiu até se livrar com facilidade, mas a gente sabe que é difícil. Você montar a equipe do zero, de presidente a massagista, a treinador, é muito complicado. Não começou tão difícil como é o brasileiro, né, Ramon? Justamente o campo não competição. Longo. E não tem o orçamento dos grandes também. Exatamente. Deve-se frisar isso. Então, a Chapecoense, esse ano, acho que foi um ano que, de fato, ela acordou para o que aconteceu. O ano passado foi meio que ainda aquele meio que os sonhos, né? Meio que anestesiado, né? Meio anestesiado, ainda meio que na emoção conseguiu superar, mas esse ano veio a realidade. Mas será bom para o futebol, até do sul do país também, que a Chapecoense... Acho que passou a ser até o segundo time, né? Todo o time brasileiro, né? Chapecoense, com tudo que passou, né? A tragédia lá no acidente. E a gente vê nas redes sociais cresceu como demais, cresceu a Chapecoense. Né? Hoje até desbanca alguns times tradicionais, gigantes né? do futebol, gigantes do futebol brasileiro em relação a redes sociais, a mídias, né? Todo o acesso que os torcedores dão ao Chapecoense, mesmo sendo até o time de coração. Mas passou a ser o segundo time de coração de todo mundo. Mas o meu não é não, meu amigo. Toda perdão na Chapecoense, na realidade é o seguinte, você vai dar um like aí pra gente, né? Apertar o sininho, é isso mesmo? É o sininho, né? Eu tocava o sino da igreja. É um barulho louco. Esse sino é importante, meu amigo, porque
vai informar. Vai informar, né, a quem está inscrito a notificação, notificar toda vez que tiver um vídeo chegou novo, um né? vídeo, isso. Na realidade, Chegou um novo vídeo lá, então a pessoa que ativou o sininho. Então a gente precisa aumentar nosso placar, tanto de inscritos quanto de likes. vamos aumentar isso Vamos aí. aumentar esse placar, né? Isso aí. Meu amigo aí, você vai nos ajudar. Eu queria Nossa família é grande, né, Wender, Ronexo? Então, assim, está aí com esperança que a família vai nos dar o apoio importante. Isso, ajuda papai aqui que ele vai ser feliz. Ó, seguinte, pra gente, antes de finalizar, eu queria falar um pouquinho mais sobre esporte de Recife, nossos amigos pernambucanos. Esporte Santos. Futebol pernambucano não subiu. Santa Cruz e Náutico estão na terceira divisão. E você tem o esporte que é a primeira divisão, ainda permanece na primeira divisão, e tem um jogo chave contra o Santos, que eu acredito que já deu o que tinha que dar, é o último jogo. Gabigol não joga, né? Sim, Ele tomou aquele sim, terceiro cartão. sim. Agora, fica aquela polêmica. Será que aquele cartão foi forçado, tirar a camisa? Você estava com dois. Falou, vou lá na ilha jogar contra o esporte. Será que forçou, professor? Aí vem a lógica do nosso programa. Não tem empate. Eu acredito, meu querido Berg, que ele fez de propósito para fechar na Já é boa. artilheiro. Tem Fez 6 um gols gol. à frente, 6 gols à frente. Fez um golaço, vai jogar contra o Sport de Recife, um jogo apertado, um jogo muito pegado. Então, um jogador desse, já sou artilheiro, fiz um golaço, inclusive eu até comentei com vocês mais cedo um pouquinho, que o gol que ele fez, embora seja simples, é um gol de quem sabe fazer. O goleiro imagina que ele vai jogar lá no canto esquerdo, ele bota no canto direito, muito em cima do goleiro, aquele gol é difícil, não é fácil. Um espaço pequeno entre a trave e o goleiro, é muito Isso. difícil. Despedida da Vila Belmiro, isso mostra que ele não vai ficar no Santos. Eu acho muito difícil. Sim. Então, meu querido A Ronaldo, imprensa cogita, há dois interesses hoje, né? Duas cogitações. O próprio Flamengo e o Everton da Inglaterra, que fizeram também propostas para tê-lo na próxima temporada. Ninguém sabe se vai ficar no Brasil e, sobretudo, se vai ficar no Santos. Acho muito difícil, de fato, né? Ele permanecer. O Flamengo é uma das suas possibilidades, ou um time da Europa de novo, embora ele já esteve lá, não teve uma boa atuação, né? Voltou ao Brasil e, de fato, no Santos surpreendeu. Né? Teve um bom campeonato, embora o número de gols dele é pequeno diante dos demais campeonatos anteriores. Né? A gente vê que esse ano os gols não foram muito elevados em termos de quantidade para os artilheiros do Brasil, então ele foi o artilheiro, mesmo sendo centroavante, de fato, né? Ele é um atacante, ali ponta esquerda, mas, de fato, pela carência de centroavantes do Brasil, isso tem sido uma constante nos últimos anos, ele conseguiu ser o grande artilheiro do Brasileirão, o que não é pouca coisa, realmente um marco importante. Eu lembrei da coisa, e o que é legal é isso, é a questão de surgir novos debates. O Gabigol, ele não se deu bem na Europa, porque o time europeu joga muito encaixotado, as linhas muito próximas, e ele entre essas linhas não desenvolve. Quando você joga no Brasil, que as linhas são mais afastadas, ele consegue perambular por ali. E jogador de futebol, tem jogador que gosta de jogar sem marcação. Ele se incomoda com o cara do lado dele. E aí vem o Santos. A preparação do Santos. Robinho não se deu bem na Europa. Gabigol não se deu bem. Ganso não se deu bem na Europa. E Diego, ele foi mais ou menos, mas também eu não digo que ele deu certo. Para mim ele não deu certo. Foi bem, mas de fato se esperava muito mais dele. A expectativa era maior em torno dele, né? Mas desses aí que se esperava mais, vamos fazer justiça, era Robinho e Ganso. Ganso chegou a se acreditar, né, a alguns da imprensa que poderia ser maior do que Neymar. A gente vê que Ganso, pela promessa, Ganso, eu acho que Diego era dos 4 que menos se esperava e para mim foi o que mais chegou. Porque na Alemanha, por exemplo, o Diego fez chover. A verdade é essa, que no futebol alemão Diego é muito respeitado, jogou demais, é um campeonato difícil de jogar também. Né? É um campeonato que na época não havia a hegemonia do Bayern, ele conseguiu vencer por uma equipe que não... Equipe menor, né? Uma equipe menor. Se não me engano, é Hoffenheim. Isso. Ele passou por Hoffenheim. E não é à toa que até hoje o futebol europeu ainda tem bons olhos em relação a ele. Mesmo na idade que ele está, ele tem tido propostas, né, de outros países, inclusive dos próprios times europeus também, ainda querem lá, né? Então eu penso assim, a formação do Santos, Elano também não deu certo fora, o próprio Renato que se despediu. Então, como é essa formação de novos talentos? Você tem muito talento, mas quando você joga em um jogo para valer, dentro de uma marcação forte, então esses jogadores que nós mencionamos, eles não se adaptam muito bem a isso, e é por isso que Gabigol jogou na Europa, não deu certo, voltou para o Brasil, e de certa forma matou a pau artilheiro do campeonato brasileiro, o nosso querido Gabigol.
Para finalizar aqui, meus amigos, eu tenho um detalhe também Ainda, importante. só para tocar no outro assunto em relação ao Gabigol. Interessante que o time dele, né, que tem um passe dele, que é dono do passe, não demonstra até então interesse em ter de volta, né, na próxima temporada. É interessante, por mais que ele tenha se destacado o Brasil esse ano, né, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é um grande marco realmente interessante, ainda assim não despertou o interesse do próprio time, né, que tem um passe dele, para ter de volta na próxima temporada. Fica muito fácil, os técnicos europeus analisam, sabem como é que ele joga, e aí não vai se adaptar à forma de marcação, principalmente na Itália, que é muito mais complicado jogar. E quando vocês falaram da questão do Everton, que é um time inglês, pior ainda. É verdade. Pior ainda. Porque o Richarlison, o que acontece com o Richarlison? Altura, jogador que sabe cabecear, habilidoso e veloz. Gabigol não tem altura, Gabigol não cabeceia bem, e Gabigol não tem essa força que Richarlison tem, essa força, explosão física de partir com a bola. Então, o Everton também. Eu acredito que a melhor solução para Gabigol é permanecer no Brasil. Vocês concordam com essa Até pela carência que nós temos de bons atacantes, né? Ele passa a ser uma das referências, né, de destaque. Apesar do valor altíssimo do salário. O grande problema empecilho que ele fica no Brasil é o salário é muito alto e aí talvez ninguém esteja disposto a bancar um salário tão alto. É complicado. E baixar o salário ele não quer. Justamente, baixar demais, porque já, na verdade já está baixando muito, né? Mas fica complicado. Gabriel Barbosa, 18 gols. Agora, Ricardo Oliveira, meu amigo, 500 anos de Ricardo Oliveira, 13 gols arrebentando. Nós assistimos ontem um jogo aqui no Freio dos Santos contra o Atlético Mineiro, correndo muito o Ricardo Oliveira, ainda tem bola aqui Ricardo Oliveira ainda, para no mínimo aí 2 campeonatos. O Diego Souza está com 12 gols. Pablo Felipe Teixeira, que para mim é o grande jogador também, o Pablo do Atlético Paranaense, mano. A gente tem conversado sobre o Pablo, tem 12 gols. E o Nicolas Federico Lopes fez um golaço ontem contra o... Me esqueci o time que ele jogou ontem, me salvem aí quem é que viu o Internacional jogar ontem. Jogou ontem contra... Daqui a pouco a gente fala, viu, meu amigo? Daqui a pouco a gente fala do que o Internacional, ele fez um golaço ontem e arrebentou na partida também. Mas o Ricardo Oliveira, o Diego Souza tem 12 anos de carreira e 12 clubes. Para vocês... Com posições diferentes, inclusive, em cada um deles, né? Meio campista, segundo homem de meio campo, ele chegou a ser até uma espécie de volante, mais ofensivo, né? Hoje joga como centroavante, é uma mudança de posição absurda, né? Muito intensa. Fica aquela dúvida, não sabe se ele evoluiu tanto ou se o futebol brasileiro... Acho que pela carência no Nexo, eu vejo pela carência. Acho que outro jogador. Há uma evolução pessoal, naturalmente, né? Não tenha dúvida, mas é uma carência muito grande. Então, pela carência, temos o quê? Temos Diego Souza, então vai você mesmo. A gente não pode também só colocar isso na conta do futebol brasileiro. Eu gosto sempre de citar o caso de Jonas. Jonas não conseguiu se firmar aqui no Grêmio, no Fluminense, na primeira passagem. Aí depois, quando se firmou novamente no Grêmio, na segunda passagem, foi que ele despertou os olhos da Europa. E aí na Europa ele passou a ser outro jogador. Jonas é muito mais jogador da Europa do que foi no Brasil. Já não conseguiu se firmar. E equipes pequenas aqui no Brasil e na Europa hoje ele é respeitado. Artilheiro em Portugal, foi artilheiro da Espanha, também goleador nas equipes da Espanha. Então tem jogadores que vão melhorando com o tempo. E Jonas amadurecem, né? Amadurecem com o tempo. Ó, foi Internacional e Fluminense. O Fluminense, o grande gol aí de Nicolas Lopes, um golaço, 11 gols aqui. O Nicolas Lopes fez um golaço. Então, está definido, né? Artilheiro não vai haver mudança, então só fica aí mesmo a dúvida. A gente fez nossas apostas dos rebaixados. Porque a artilharia é impossível. Diego Souza fazer 6 gols. Tem mais Ricardo Oliveira fazer 5. Tem mais uma dúvida ainda, né, em relação ao quarto colocado, né, para a Libertadores, né, entre São Paulo e Grêmio. Né? É uma disputa também ainda para definir essa última posição. E se o Grêmio se vai para a fase Libertadores, a fase já de duplo, ou se vai para a fase o São Paulo também não tem vida fácil, não. Não tem vida fácil. É difícil. O Grêmio joga contra o Corinthians, São Paulo e Chapecoense. Então, a situação... A meu ver, da Grêmio. A meu ver também... Não tem empate, é isso? Da Grêmio. Eu vou de Grêmio. Eu também acho que o Grêmio... São Paulo está uma missão muito difícil. Jogar lá na Arena Condá é muito complicado.
Flamengo que eu digo. O Flamengo vai fechar o Campeonato Brasileiro jogando também. O Carrasco, o Atlético Paranaense, o Carrasco. Que deve jogar, viu? Que cresceu bastante, né? se diga, né? O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense provavelmente vai para a final da Sul-Americana. E aí ele não vai jogar domingo, vai jogar quarta contra o Fluminense, não vai jogar domingo com a força máxima. Final da Sul-Americana pode salvar a Conmebol, que é Comebola, né? Comebola. Ridícula Comebol, com esse campeonato louco aí, sem saber solucionar a questão da final da Libertadores, que será o próximo programa, com certeza. A gente vai debater sobre isso. Mas tá aí, meus amigos, o programa 2-1. Não tem empate, a gente chega aqui e bate papo com você. Meus amigos, mais algum questionamento, alguma ponderação? Tá tudo beleza? Tudo ok? Tudo beleza. Dá um like, né? Maravilha. Ativar o sininho, receber Isso. notificações do canal. Se inscrever, dá um moralzinho pra gente, pelo amor de Deus. E deixar nos comentários também, o Wendel Beck, as pessoas que começarem a nos assistir, deixa nos comentários ideias de programas sobre distribuição das cotas de TV. As equipes devem apostar no Brasileirão, Libertadores. Propor pautas também. Isso, deixar ideias, né, de programas, mas valeu aí. Fazer críticas, mas por favor, pegue leve, Pegue né? leve, Pra gente não ficar depressivo. jogadores. Estão pensando agora, não somos jornalistas, né? Isso, Somos cidadãos comuns, torcedores apaixonados, como vocês também são, né? Até o próximo programa, então. Até o próximo programa, e um programa legal, do jeito que você merece, os nossos queridos amigos internautas. Até o próximo programa.